Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar uma ideia. E meu convidado de hoje é internacional, hein? É o jornalista escocês Andrew Donny, mas pode ficar tranquilo porque ele fala um bom português. O Andrew é correspondente aqui no nosso país já há uns bons anos. O nosso assunto principal vai ser a biografia que ele escreveu sobre o jogador de futebol Sócrates, né? Um livro que, na opinião de muita gente que conviveu de perto com Sócrates, como o Juca Kfouri, o Trajano, é das mais completas já feitas. E também não é à toa, porque o Andrew pesquisou para escrever esse livro por 2 anos, visitou Ribeirão Preto, visitou Florença, lugares onde Sócrates viveu e jogou, né? Entrevistou muita gente e é uma pena que o livro ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas você pode comprar fácil a edição inglesa, versão tanto em papel quanto digital, é bem simples, mas enfim. E imagina um pouquinho de inglês você já lê ela fácil, enquanto ela não sai no Brasil, mas a gente até fala sobre isso na entrevista. Existe essa possibilidade aí para breve. Sem mais enrolação, vamos direto pro papo com o Andrew. E você já sabe, né? Seja lá onde você estiver ouvindo a gente, compartilha aí nas suas redes sociais o podcast, que a gente fica muito grato porque você está ajudando a gente a chegar mais longe. E para entrar em contato com a gente também é bem simples. Para você ter a sua voz ouvida aqui no podcast, você pode mandar mensagem pra gente por e-mail no telefonemaspodcast@gmail.com, tá aí na descrição o e-mail, qualquer dúvida, e também pelo Twitter na hashtag Telefonemas. Sempre após a entrevista eu leio as mensagens que chegam. É isso aí, então vamos direto pro papo com vocês, Andrew Donny. A primeira pergunta que eu queria te fazer é a escolha da sua cena inicial ali na biografia do Sócrates, aquela bola ao alto em 1982, quando já não dá mais pro Brasil fazer nada porque o jogo vai acabar. Por que você escolheu essa cena inicial? Eu sempre tenho uma curiosidade com biografia pela cena inicial. Por que você escolheu essa cena? É uma boa pergunta, e principalmente por 2 motivos. Eu sei que para as pessoas fora do Brasil, e a biografia obviamente estava escrita em inglês, para as pessoas que leem inglês, que conhecem Sócrates como jogador, sim, a maior imagem que eles têm do Sócrates é de 82. Sim. Todo mundo lembra do Sócrates, todo mundo lembra desse time de 82, todo mundo lembra de Zico, de Júnior, de Leandro, de todos esses, de Falcão. Tereza, todo mundo lembra desse time. Então, foi a manifestação mais clara do jogador Sócrates. E me ajudou nisso que eu tinha muita informação sobre o time de 82. Eu nas pesquisas, havia muita informação e eu fiz entrevistas com os 11 titulares e pelo menos 2 dos substitutos Sim. Então eu tinha muita informação que me ajudava a fazer alguma cena clara e descritiva, né? Então por isso eu escolhi começar com 82. E aí você corta direto pra o momento dele jogando assim no Botafogo e num lugar muito, acho que no Júnior ainda, né? Ele sendo expulso, quase sendo expulso, na verdade, numa cena curiosa também. Ali você revela um outro aspecto dele, né? Que é de chamar a atenção muito cedo. É por aí? Sim. O que você tem com biografia é o que chama a arca acho que é arco narrativo. Com a biografia é mais simples do que outros livros, porque você tem é óbvio que você tem um começo, um meio e um fim. Um livro, o cara nasce, o cara vive, o cara morre. Então você tem você não precisa achar outra coisa muito mais complicada. Então aí comecei essa cena dele jogando, quase sendo expulso com os juniores lá no interior do São Paulo. Sei lá, 1 hora, Batatais, se não me engano, foi Batatais. Isso é basicamente uma coisa rápida, só para mostrar como o Sócrates era diferente desde o começo. E aí explico, ele era diferente, ele fez isso, e explico como eram os pais dele, talvez como ele era uma pessoa diferente, porque os pais deles eram diferentes também, eles eram figuras, pessoas que vieram de longe, que tinha história atrás deles, que
não eram pessoas comuns, entre aspas. Eles eram uma pessoa que tenha bastante biografia também. Então aí no começo comecei com essa anedota. Mostra esse jeito diferente dele ser, né? Ser uma pessoa mais séria, levar o esporte meio como só mais um momento, né? É curioso mesmo, a seriedade dele ali, né? Ele era uma pessoa que vivia pelas próprias regras, ele ditava as próprias regras. E isso foi bem claro desde o início, né? Com essa cena que contei, é óbvio que ele era bem diferente desde jovem. E Andrew, você comentou que a Copa de 82 é a cena que as pessoas do exterior mais se lembram do Sócrates. Talvez no Brasil também, mas no Brasil, enfim, tem mais lembranças, obviamente. Mas a Copa de 82 foi quando você conheceu ele também? Sim, basicamente porque na época eu era adolescente, né? Então eu tenho vaga lembrança da Copa de 74. Bem, eu era muito jovem, só lembro quase nada. 78 era um pouco mais, eu lembro, mas não vimos todos os jogos porque era na Argentina, eu sou escocês, então tem muitos jogos que aconteceram muito tarde, ainda era garoto, não dava para ficar. Não podia ficar acordado. Então 82 era foi sua primeira Copa. O primeiro jogo que acompanhei tudo, e obviamente tinha o Brasil, um Brasil maravilhoso, e eu tinha um time escocês que era também maravilhoso, pelos padrões brasileiros talvez não, mas para nós era um dos melhores times. E a Escócia chegou contra o Brasil, então aí tenho essa lembrança muito clara também. E aí como que você, quando você conheceu o Sócrates em 82, mas quando você foi reencontrar ele para o livro? Porque eu pesquisei um pouquinho da sua história, você é escocês, como você acabou de lembrar, trabalhou seu primeiro trabalho não foi o jornalismo, você trabalhou em fábrica, né? Isso. E aí quando você vai pro jornalismo, também você não vai provavelmente pro jornalismo esportivo de cara, né? Você começa a trabalhar no México, depois no Haiti, depois no Brasil. Isso. Quando o Sócrates chega na sua vida pra ser um personagem de uma biografia? Isso aconteceu mais ou menos 2006. Não lembro exatamente, 2007, 2008, por aí, 2009, porque eu tinha traduzido para inglês o livro de Rui Castro sobre Garrincha. Então, esse livro saiu, se não me engano, em 2005, Estrela Solitária. Então, foi um sucesso e um pouco depois, a mesma editora me perguntou se eu queria fazer outra tradução, porque eles tinham outro livro. Eu falei, claro, qual é o livro? Quem é o autor? Eles falaram, a Memórias do Sócrates. Eu falei, cara, é legal. Quem não admirava Sócrates e quem não gostava desse time de 82 e sabia do boxe corintiano, tudo isso. Então eu traduzi o livro, só que não saiu por dois motivos. Primeiro, tinha alguns problemas de direitos autorais que Sócrates precisava resolver que Sócrates precisava resolver, que ele não resolveu. E também o livro era muito filosofia e não tinha muito futebol dentro. Tinha futebol, mas não tinha histórias dos jogos, não tinha muitas histórias dos personalidades. Era uma memória que não se revelava. Não que não se revelava, relevava Sócrates de um jeito muito como homem, muito homem filosófico, mas para quem quer saber mais do Sócrates fora do Brasil, e talvez dentro do Brasil também, não sei, mas que é uma pessoa na Europa que conhece Sócrates como jogador. Sim. Então quer saber sobre os jogos e os times e os títulos e tudo isso. E ele não escreveu sobre isso. E ele falou pouco sobre isso. Então eu entrei em contato com ele e eu falei, olha, Sócrates, o livro como não vai dar, mas eu sugeri para ele, vamos sentar, vamos conversar, você me conta mais histórias sobre jogos e jogadores e vamos incorporar isso no seu livro e vai dar certo. Ele falou, tá ótimo, tá bom, vamos fazer isso. Só que ele era desorganizado e eu não fui atrás e você sabe, como John Lennon disse, a vida é o que acontece quando você está fazendo outras coisas. Exato. Então, foi bem assim. Vocês foram fazer outras coisas. A
gente faz outra coisa, a gente não fomos atrás, e cada 6 meses, um ano, eu ligaria para ele e falo, vamos fazer? Ele falou, sim, vamos. Os 6 meses depois ele liga para mim assim, aí, rapaz, vamos fazer ou não? Eu falei, vamos. E não acontece. E não aconteceu, e depois ele morreu e era tarde demais, infelizmente. Que pena, né? E nunca o conheci. Eu, pessoalmente, nunca conheci Sócrates cara a cara, infelizmente. Mas você chegou a entrevistar ele por telefone? Não, conversávamos e tudo nossas conversas eram bem rápidas, tipo, vamos fazer isso, vamos, ok, boa ideia, vamos. E aí... E não ia pra frente. Mas aí então você teve esse contato inicial de tentar de traduzir as memórias do Sócrates, tem esses diálogos que você acabou de relatar, mas aí você decide, já que o Sócrates não fez, vai você fazer. E aí como que começa a sua pesquisa? Eu acho que uma coisa que talvez eu fale mais na introdução, mas o principal destaque da sua biografia, que eu acho que tanto no exterior ela foi muito bem sucedida, quanto aqui ela é muito admirada, eu sinto isso dos jornalistas de futebol que comentam sobre o seu livro, gostam muito, é a quantidade de informação. Quanto tempo você gastou? Quantas pessoas você entrevistou? Qual que é os bastidores, assim, de pesquisa mesmo? Porque só que em Ribeirão você veio aqui 10 vezes, né? Ribeirão 10 vezes. Eu comecei a pesquisa lendo Folha, Estadão e principalmente Placar. Então, eu li todas essas revistas e basicamente fiz um timeline, né? Eu comecei em 74 por aí, lendo todos esses jornais. Fui muito às hemerotecas o Arquivo Público em Ribeirão Preto, que me ajudaram bastante. Eu li os jornais da época do Ribeirão Preto. Fui a Hemeroteca em São Paulo, li muito o Jornal da Tarde, que era um jornal muito bom, muito bom, e li Folha, Placar, etc. online. Então aí comecei a ter a vida dele pelos jornais, e aí eu fui basicamente preenchendo os vazios. Quando, por exemplo, tinha um jogo, um jogo final de Paulista 79, vamos dizer, aí já li, já sabia quem ganhava, quem marcou gols, então fui tentando achar pessoas que estavam nesse jogo e fazendo entrevistas com pessoas pessoalmente. E basicamente foi isso, era encontrar pessoas que conheciam Sócrates, ou amigos, ou jogadores, técnicos, qualquer um que tinha a ver com ele, do Botafogo, de Corinthians, obviamente, do Brasil, do Flamengo, do Santos, até Fiorentina, e fazendo entrevistas e, sabe, cada um tem uma história. Cada um que passou pela vida dele, né? Que passa perto dele, tudo tem uma história. E se você fala com 100 pessoas, você tem pelo menos 100 histórias. E aí é basicamente isso. A gente sabe, como jornalista, o ideal é a gente não ir pra nenhuma pauta com algum preconceito. Mas, obviamente, você tinha um Sócrates formado na sua cabeça. Sim. Que Sócrates você encontrou que coincidia com essa sua ideia anterior? E qual Sócrates que se revelou que você não fazia ideia que existia? O que mais não sei se me surpreendia, mas tinha muita coisa escrita sobre democracia corintiana. Agora já 35 anos depois ainda estamos falando de democracia corintiana. Então tinha muito escrito sobre isso, tinha muito sobre o Brasil 82, tinha muito sobre ele como jogador e como ícone que ele era, mas tinha muita pouca coisa escrito sobre ele, a vida pessoal dele. Certo. E eu fui atrás disso porque eu não queria ser uma biografia só do jogador. Para mim, a biografia tem que ser da pessoa, porque a pessoa revela quem é o jogador e vice-versa. E não só jogador, a pessoa política e a ativista social, tudo isso não dá para separar as coisas, eu acredito, na minha opinião. Então, isso foi esse detalhe sobre a vida pessoal dele era muito nova para mim, muito diferente. Então isso era gratificante, que as pessoas abriram e falaram como o Sócrates, que era um romântico em todos os sentidos, e tinha 5, 6 mulheres e 6 filhos, e tinha uma vida pessoal conturbada, e mesmo assim, com essa conturbação, com essas relações, ele sempre era querido. As pessoas não mesmo se não terminou bem as relações, as pessoas gostaram dele.
pessoas não tinham muita coisa ruim para falar com ele, mesmo sabendo todas as histórias que nem sempre terminaram bem. Sim, a história com o Casagrande é um exemplo, né? É um bom exemplo. O Casagrande, eles não falaram já durante quase 20 anos, se não me engano. Mas no final, o Casagrande era uma das pessoas que estava lá, que passou tempo ao lado da cama dele quando ele estava ruim, tentando, acredito, compensar pelo tempo perdido entre eles. E Casagrande foi bem claro. Casagrande foi uma das melhores entrevistas que eu fiz, porque ele era uma pessoa muito honesto. Ele não tinha papo na língua. Ele falou: Sócrates era foda. Sócrates ele falou: Sócrates era, as palavras exatas, Sócrates era um puta egoísta, ele falou. Ele não era um egoísta malicioso. Ele não saiu para foder as pessoas, mas as pessoas ficaram fodidas por causa das ações do Sócrates. E isso é alguma coisa que era muito claro para mim desde o início. Sócrates falava, por exemplo, no casamento de Casagrande, Sócrates era o padrinho, mas chegou 1h30, quase 2 horas atrasado. Então, você não faz isso com o casamento do cara, do seu amigo. Tem que estar na hora, e não é sobre você, é sobre outro cara. Mas Casagrande falaram essas coisas. Ele era desorganizado e egoísta, e foi bom que tinha uma pessoa como o Casagrande que tinha a coragem de falar essas coisas. Sim, porque senão não ficaria revelado, né? Esse lado que... Eu até acho que ouvi você comentando uma vez, né? É muito forte isso no Sócrates, e que você conseguiu descobrir na biografia, que é essa coisa, né? Quando ele ouvia não... Acho que eu ouvi isso em alguma entrevista, você falando, comentando, né? Quando ele ouvia um não, ele queria provar que ninguém podia contrariar ele, né? Tinha esse aspecto, né? Muito forte. Ele não gostava de ouvir ou não, e ele fez tudo para desprovar a coisa. Se alguém disse você não pode, ele disse eu posso. Ele fez tudo para provar que ele pode, mesmo não querendo. Era meio tipo desafio para ele, porque ele tinha essa coisa contra barreiras, contra proibições, que era meio autodestrutivo, de certo sentido, mas era a personalidade dele. Uma coisa muito legal do seu livro são os prefácios, né, que você conseguiu. Tem um prefácio do Cruyff, tem um prefácio de quem mais? É do Raí também, né? O Raí no livro, na versão em francês. Eu não cheguei a ler o do Raí, mas li o do Cruyff, que tá na inglesa, e uma frase que me chamou muita atenção do texto do Cruyff é que ele fala sobre a questão do alcoolismo. E o Cruyff faz uma coisa que eu achei super bonita dele, que ele fala assim: eu espero que esse problema não tenha relação com nenhum vazio que ele sinta, assim, interno, assim, porque ele foi um cara genial, e se foi isso... eu espero que não tenha sido esse fator, né? Porque ele tenha entendido a importância dele no futebol, por exemplo. Assim, sobre essa doença dele, sobre o alcoolismo, o que você descobriu? O que você conseguiu perceber na sua pesquisa? Acho que o mais claro é que Sócrates não... aquele mistério de um cara como Sócrates, médico, super inteligente, que estudou medicina e sabe como o corpo funciona, que ele nunca confessou de ser alcoólatra, ele nunca queria admitir, nunca queria enfrentar a doença que ele tinha. Sim. Ele sempre achava que era... ele sempre dizia: eu quero beber porque gosto de beber e me sinto confortável bebendo. Que era o jeito dele, a maneira dele é que ele gostava de ficar num bar com amigos conversando. Esse era o ambiente favorito, né? Favorito dele. Mas mais uma vez, era alguma coisa meio autodestrutivo. E tinha amigos que também eram médicos que falaram para ele: cara, tem que maneirar. E ele nunca ouviu. Maneirou um pouco, algumas vezes, por pouco tempo, mas é um desses grandes mistérios, como um cara tão inteligente, tão informado sobre a tema, não agiu. E você acha que a gente comentou da característica desse egoísmo dele e que o Casagrande revelou pra você. Tem uma coisa muito, que acho que pesa muito, que eu queria entender a sua visão. Na fase áurea dele, assim, talvez esse egoísmo não afetava em nada. Por exemplo, ele teve independência suficiente, por exemplo, pra sempre antes das Copas do Mundo se cuidar do corpo. Ele sempre teve a independência dele pra fazer o que quisesse, e durante toda a carreira dele ele foi muito bem sucedido, assim, por mais que talvez tenha
tem algumas limitações de... Se ele tivesse se cuidado mais, ele teria ido mais longe, mas enfim... Foi a escolha dele. Mas no fim da vida também, essa independência também, você acha que afetou muito? Porque uma coisa que você relata é a série de projetos dele que não vão pra frente, né? Que é uma coisa muito angustiante, que angustiava muito os amigos dele, é uma coisa que eu sei. Você tem uma visão, qual a sua visão sobre isso? Ele foi muito afetado por isso também no fim da vida? Eu acho que o Sócrates era uma pessoa... O título do meu livro é Dr. Sócrates, Footballer, Philosopher, Legend, o jogador, filósofo, lenda. E aquela coisa, filósofo, ficou cada vez mais claro para mim. Não é só por causa do nome Sócrates, mas como pessoa, ele é uma pessoa, particularmente no final da vida, depois de terminar com o futebol, ele não conseguia achar alguma coisa que captava a atenção dele. Entendi. Ele tinha ideias, mas ele era ruim em colocar as ideias na prática. Então isso é alguma coisa clássica de um filósofo que lida com ideias e não tanto com ações. Então isso para mim explicava muito Sócrates. E outro assunto eu acho importante nesse final da vida é que durante a vida inteira Sócrates, ele como jovem, ele como falei, ele era médico, estudou medicina, ele não sabia até 18 anos, 20 anos, não lembro exatamente quando, ele não sabia se ele ia ser 22 anos, 76. Sim. Não, 78, 24 anos, 24, 78, ele tinha que decidir, vou ser jogador ou vou fazer minha residência e ser médico. Então ele realmente não sabia o que fazer. Então ele estava a um passo de desistir do futebol e ser médico. Então a vida inteira dele, ele sabia que ia ser jogador ou ia ser médico, ou os dois. Então quando ele escolheu futebol, quando terminou com o futebol, ele foi direto para a medicina e tentou ser médico. Ele foi médico durante um tempo, mas não deu certo por vários motivos. E quando mudou, quando essa coisa foi tirado dele e ele não tinha nem medicina nem futebol na vida dele, ele ficou meio à deriva. Sim. E ele não achava outra coisa para preencher esse vazio na vida dele. E acho que isso afetou muito dele. Ele não sabia muito bem o que fazer depois dessas duas coisas constantes na vida dele ou sumir. Andrew, eu queria fazer duas perguntas pra gente encerrar, tá quase dando a meia hora que a gente combinou. A primeira, você começa o livro com uma frase do Sócrates, o filósofo, que é a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, né? Sim. Qual que é a sua, resumidamente, lógico, sim, talvez seja até complicado pra você, com tanto trabalho envolvido nessa experiência, mas qual seria a sua reflexão a gente falou muito disso na entrevista, mas como você resumiria essa reflexão que você fez? Por que o Sócrates é esse personagem tão encantador que até hoje é discutido, e qual seria a sua reflexão assim, final do que você descobriu, né, na biografia, assim? Qual que é a importância do peso do Sócrates na história do futebol brasileiro e do mundial, e por que a gente sempre vai falar dele, assim? Cara, eu poderia passar uma hora respondendo essa pergunta. Era uma pessoa carismático, uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente, uma pessoa com muitos conflitos, uma pessoa contraditória, uma pessoa anárquica. Então ele tem uma vida com tantas facetas, com tantas coisas acontecendo, que é impossível não escrever um livro bom sobre ele, porque tem tanta material. Porque eu achava muito interessante é que hoje em dia tem tantos jogadores ganhando tanto dinheiro e que não tem nada a dizer, que não fazem nada além de jogar futebol e chegam em casa e jogam futebol no PC, ou passa tempo todo no Instagram, no Twitter fazendo besteira. E só que tinha uma vida que foi muito além do futebol. Sim. E para mim ele tornou uma pessoa ainda mais interessante do que imaginava, e eu imaginava que era uma pessoa muito interessante, sabe? Sim. Então, para mim, mesmo com os erros que ele fez, ele para mim era um exemplo, porque se você não se posiciona, se você é uma pessoa importante e você tem um palco, como Sócrates disse, jogador tem palco, que é o campo, e tem plateia, que é a torcida. Se você é uma pessoa que tem essas possibilidades, você tem meio
Você tem a melhor vitrine possível, né? Você não está obrigado, mas admirava ele por assumir essas responsabilidades. Ele errou em algumas coisas, mas ele colocou a cabeça para, como disse em português, botou a cabeça para, não lembro a palavra aqui, você tem uma frase em português que não lembro, mas Sócrates não tinha medo de ser criticado. Sim. Aquela coisa que ele fez em 84, quando disse, se vocês passam as diretas, o amendamento de Dante de Oliveira, isso. Se vocês passam essa emenda constitucional, eu não vou para a Itália, né? Eu não vou para a Itália. Então, um jogador que sabia, se vai para a Itália, vai ganhar milhões e milhões e mais. Nunca precisa trabalhar mais. Mas ele colocou o futuro do Brasil, a democracia, acima desses interesses pessoais. E isso, para mim e para muitos brasileiros na época, é uma coisa inédita. Sim. E quando esses idiotas que vai no Twitter e no Facebook e Instagram dizendo que Petralha, só que era comunista, é idiota, é socialista, babaca. Cara tem personalidade e dizer o interesse do país, da democracia, são em cima dos meus interesses. É um exemplo para todos nós. Sim. Concordando ou não com a posição ou a política dele. O cara era um exemplo. Sim, com certeza. Acho que não tem forma melhor de encerrar a conversa, mas é inevitável a pergunta, Andrew. Né? Vai lá. Quando, que foi, até comentamos no Twitter, né? Quando teremos a edição brasileira do seu livro? Cara, não sei. Estou conversando com o editor aqui, que é um editor independente e então essa é uma possibilidade. Okay. Mas nenhum dos grandes editores do Brasil interessam. É basicamente isso. É fora das minhas mãos. Entendi. Que coisa. Então, nenhum dos editores aqui no Brasil mostraram um menor interesse em publicar o livro. Eles já têm o livro nas mãos, muitos deles. O livro foi mandado para eles leram o livro, mas não mostraram interesse. Então, é uma coisa que realmente tem um pouco a ver comigo. Essa é uma decisão que vem dos editores brasileiros. E, Andrew, só para comentar, são quantos anos de Brasil já? 19. Quase brasileiro. Quase brasileiro. Em que setor você está trabalhando atualmente? Eu vejo que você acompanhando muita política, você tá assustado com o que está acontecendo ou já está acostumado com o que é o Brasil? Que não está assustado, não está prestando atenção. Eu escrevo muito mais sobre esportes hoje em dia do que a política, mas acompanho que está com um certo espanto. Mas temos que rezar que tudo dá certo e vamos torcer que as coisas andam pelo bem em 2019 e para frente. Andrew, queria te agradecer pelo papo, pelo tempo. Desculpa, eu fiquei te perturbando bastante, mas queria muito conversar com você porque você é um escritor muito cuidadoso e acho que queria muito saber a sua visão sobre o Sócrates mesmo. Além do livro, lógico. Sem problema, foi um prazer. Obrigado pelo convite, Vinícius. Eu que agradeço. Valeu, Andrew. Obrigadão. Tá bom, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Alô, gente, e aí, gostaram da entrevista com o Andrew? Adorei esse papo e queria agradecer mais uma vez o Andrew pelo telefonema. Hoje a gente não tem mensagem específica pra ler, mas eu queria agradecer todo mundo que compartilhou muito, que deu RT pra caramba e que elogiou bastante o episódio com a Sabrina Fernandes. Já é o episódio mais baixado da nossa história e um dos mais ouvidos. Acho que é o segundo episódio mais ouvido da nossa história. Graças a esse episódio e toda essa divulgação e apoio de vocês, a gente ficou lá no Spotify, a gente ficou no top 3 entre os podcasts da aba de música. E ficou, pela primeira vez, o podcast apareceu ali na listinha geral, né? Dos mais ouvidos, né? Que tem uns... Quando você entra no app e procura lá todos os podcasts, tem aquela listona que vem meio que na ordem dos mais populares, e a gente nunca apareceu naquela lista e finalmente apareceu por conta de todo mundo que veio ouvir esse episódio. Espero que continue com a gente, continuar aqui produzindo mais e mais episódios. Então eu vou destacar algumas arrobas aqui que conversaram comigo nesses dias, né? O
Eduardo Lima, a Fer Ribeiro, Tereza Benazzi, o Hugo Bittencourt, a Lila Cerulo, Pedro Costa Reis, Thiago Cunha, Fernando Lobo, o JTab. Foram as arrobas ali que mais falaram comigo, então eu quero agradecer todo mundo, essas arrobas especificamente, mas enfim, repetindo, né? Agradecer demais todo mundo que deu RT, compartilhou, porque como eu sempre falo no começo de todo episódio, é a parte fundamental pra gente chegar mais longe, o seu compartilhamento. Então, muito obrigado, gente. Não tenho nenhum recado específico, nenhuma mensagem pra ler, mas queria fazer esses agradecimentos nessa edição seguinte, né? A edição anterior, a edição do Felipe já tinha sido gravada antes, então eu não fiz esse agradecimento naquele episódio, mas agora surgiu a oportunidade. Então é isso aí. Valeu, gente. Até o próximo episódio, até a próxima edição do Telefonemas. Abraço.